Arsenal 3-2 para cima do Chelsea no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, um jogo onde os grandes destaques do jogo foram os goleiros. De um lado Robert Sanchez, do outro Kepa. Os dois muito mal e é por isso que teve 5 gols no jogo. Enfim, vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei um quadro do Arsenal, então é a logo do Arsenal na vida real, basicamente, um quadro assim da logo do Arsenal. Se você simpatiza torce pro Arsenal, eu indico que você dê uma olhada. Imagina ter uma logo do Arsenal no teu quarto, na tua sala, onde você quiser. Enfim, quem gosta do Arsenal, eu indico que dê uma olhada, link nos comentários. Pedi também para você já se inscrever e ativar o sininho, tanto aqui quanto do meu outro canal, que eu tenho o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu tô trazendo a análise dessa vitória do Arsenal, no outro canal eu vou trazer a análise da vitória do Palmeiras sobre o Santos. Eu tava em dúvida se eu ia trazer Albacete e Real Madrid, onde o Albacete eliminou o Real Madrid. Fala do Xabi Alonso, a culpa era dele, né? Ele saiu e agora já é eliminado pelo Albacete. É sim, a culpa era toda do Xabi Alonso mesmo. Enfim, mas eu vou trazer a análise de Palmeiras e Santos também. Então eu já peço para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Se inscreve tanto no 21 Futebol Clube quanto no R42 Futebol. Pedi também para você deixar o like, porque a maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Bom, vamos falar sobre o jogo. Logo no início de partida, o Arsenal já abre o placar através da bola parada, onde o Arsenal é o melhor time do mundo nesse quesito. E em um cruzamento, o Robert Sanchez sai muito mal do gol e o Ben White de cabeça abre o placar para o Arsenal com questão de 7 minutos de jogo. É um gol que não se pode tomar. O Rosenier, eu não sei direito qual é a pronúncia, eu tô sempre falando Rosenier, mas talvez seja Rosenior, enfim, vai dar a pronúncia que cada um queira falar, né? O novo técnico do Chelsea que veio do Strasbourg. É um início de trabalho ainda, cara. Então, esse tipo de falha não pode acontecer. O Robert Sanchez sai muito mal do gol, fura quando ele vai dar o tapa na bola e ela cai na cabeça do Ben White. E um lance que não é uma jogada construída, não é uma jogada que explora falhas defensivas do Chelsea, é um puro erro individual. E aí que pesa você ter um goleiro do patamar do Robert Sanchez. Ele fez um Mundial de Clubes bom, mas é um goleiro que não passa confiança. Com os pés ele é bom, só que debaixo das traves não. E esse é o papel fundamental do goleiro. Então ele oscila muito. Teve no segundo tempo uma grande defesa, por exemplo. Mas não adianta nada você fazer uma grande defesa e ter 2 frangos, como é o do segundo gol que daqui a pouco eu vou citar. Então o Chelsea precisa urgentemente encontrar um goleiro confiável. O Barcelona, claramente no Barcelona tem uma grande opção. Onde o titular hoje é o Rui Garcia, já tem o Chesney no banco e tem o Ter Stegen que está escanteado. É um grande goleiro, ele seria uma grande opção para o Chelsea encontrar um grande goleiro, para o Barcelona se livrar de um alto salário, de um cara que não vai ser tão protagonista mais, e do Ter Stegen ir para um grande clube e continuar sendo peça importante de um grande clube para conseguir ser de fato o substituto do Neuer na seleção alemã. Enfim, eu acho que Ter Stegen seria perfeito para o Chelsea. Seria perfeito pro Chelsea, perfeito pro Barcelona, perfeito pro Ter Stegen. Pra mim tá na cara que ele seria o cara ideal pro Chelsea. Ter que ir atrás logo antes que outro clube faça isso, né? Porque o Robert Sanchez não é o suficiente. Enfim, vai pro segundo tempo e logo no início do segundo tempo, outro frango. Uma jogada onde o Bukayo Saka espera a ultrapassagem do lateral, dá o passe quando vem o cruzamento fácil, só encaixar. Quando ele vai encaixar, a bola passa debaixo do braço dele e o Gyökeres sem goleiro faz o 2-0. Os 2 gols do Arsenal, jogadas onde o Chelsea fez o que dava para fazer. No primeiro gol não tem erro defensivo, no segundo talvez porque ficou no 2 contra 1 pela lateral, onde o Cucurella ficou em dúvida se ficava no Bukayo Saka ou na ultrapassagem do lateral. Na dúvida, você tem que fechar o cara que tá com a bola, que é o Bukayo Saka, e depois que ele solta a bola, você corre para compensar. O Cucurella fez certinho. Tanto é que o cruzamento saiu ruim. Só que no gol era o Robert Sanchez, com isso 2-0 o Arsenal. E ali parecia que o Arsenal tinha basicamente encaminhado a classificação. Só que não, minutos depois o Garnacho, que é o herói do Chelsea no jogo, tanto é que o Arsenal venceu por 3-2 e talvez o melhor jogador da partida tenha sido o Garnacho. Que nem eu falei, o Arsenal não construiu de forma bonita os seus 2 primeiros gols. O primeiro principalmente não. Foram através de falhas do Robert Sanchez. Então se o Robert Sanchez tivesse feito um jogo decente, olhando para os gols do Arsenal, só o terceiro teria saído. O primeiro e o segundo
com um goleiro que tivesse feito uma atuação minimamente decente para um Chelsea, para um time do tamanho do Chelsea, o Arsenal não teria feito esses 3 gols. Dos gols que saiu, teria feito só o terceiro, que ali não é falha, né? Mas enfim, uma jogada onde vem um cruzamento do Pedro Neto, atravessa a área inteira e o Garnacho finaliza muito bem, tirando do Kepa para ali colocar o Chelsea no jogo. Passa um tempo e o Arsenal aí sim faz uma bela jogada, constrói muito bem o gol, o Gyökeres faz um pivô muito bem feito, dá o passe para o Zubimendi, ameaça a finalização, limpa ela e chuta muito bem para fazer o terceiro gol do Arsenal, uma jogada muito bem construída, onde o Gyökeres conseguiu fazer um pivô muito bem feito e o Zubimendi teve a tranquilidade para limpar a marcação e fazer um golaço. Esse meio de campo, Rice e Zubimendi, é um meio de campo muito forte, com um poder defensivo muito grande e com caras com uma excelente chegada à frente, cara. O Zubimendi vem cada vez mais potencializando esse poder ofensivo dele com a camisa do Arsenal, porque ele sabe que tem um volante de um altíssimo nível ao lado dele, que é o Rice. Os dois defendem muito bem, os dois atacam bem também. Então, em alguns momentos o Zubimendi pode subir mais porque sabe que o Rice vai fazer a cobertura dele. Em outras o Rice pode subir mais porque sabe que o Zubimendi vai fazer a cobertura dele. Esse meio campo no geral do Arsenal é incrível. Zubimendi, Rice e Odegaard é um dos melhores meio-campistas, melhores meio de campo no geral, né, do mundo. É um meio de campo muito forte do Arsenal. Enfim, ali constrói o terceiro gol, um gol de fato bem bonito, o único gol de jogada de fato bem construída, que não teve nenhum erro defensivo do adversário, talvez. Talvez se você for minucioso você vai encontrar um posicionamento aqui e ali, mas ali é de fato uma jogada que é muito mais mérito do Arsenal do que demérito do Chelsea. Agora, os 2 primeiros gols do Arsenal são falhas do Robert Sanchez. O primeiro gol do Chelsea é um cruzamento do Pedro Neto que atravessa a área inteira e ninguém estava marcando o Garnacho, mas ali pelo menos é um pouquinho construído. E aí agora que eu vou citar o segundo gol do Chelsea, é uma jogada de bola parada onde o Kepa sai mal do gol, ela fica para o Garnacho sem goleiro finalizar e fazer o segundo gol do Chelsea. Os 2 primeiros gols do Arsenal e o segundo gol do Chelsea são falhas absurdas, tanto do Robert Sanchez, tanto do Kepa. Kepa, ex-Chelsea, inclusive, né? Enfim, no geral, um jogo que teve 5 gols, desses 5 gols, 3 falhas claríssimas dos goleiros. Bom para quem gosta de gols, que é o meu caso e que é da maioria das pessoas, mas ruim para as duas equipes porque não podem confiar nos seus goleiros. A sorte do Arsenal é que o Kepa é reserva, o titular é o Raya, o Kepa só tá jogando porque é jogo de Copa. Assim como o Trafford jogou no Manchester City, por exemplo, e eu trouxe análise nos meus canais também porque era jogo de Copa, o titular é o Donnarumma. Essa é a notícia boa pro Arsenal. Olhando pro Chelsea, porque só tem o Sanchez mesmo. Tem qual que é o outro goleiro? É o Jorgensen? Eu acho que é o Jorgensen, porque o Petrovic tá no Bournemouth agora e era o goleiro reserva na temporada passada. Mas enfim, mesmo sendo o Jorgensen, sei lá, não é o suficiente. Tem que ir atrás do Ter Stegen ou de outro goleiro, mas o Robert Sanchez não é o suficiente, cara. Enfim, um jogo onde o Arsenal já é melhor do que o Chelsea normalmente, é um estágio muito mais pronto do Arsenal, é basicamente o início de trabalho do Rosé no comando do Chelsea, e você ainda tem falhas grotescas como o Robert Sanchez teve. Com isso, o Arsenal encaminha a classificação para a final da Copa da Liga Inglesa, mas o Garnacho deixou o Chelsea vivíssimo. É muito plausível num jogo de volta o Chelsea vencer por uma margem de 1 gol, totalmente possível. É improvável porque o Arsenal é melhor, mas é possível, tudo pode acontecer no futebol. Enfim, se não fosse o Garnacho, o Chelsea estaria eliminado. Esse é o fato. E se não fosse o Robert Sanchez, o Chelsea estaria mais vivo do que já está. Enfim, um Arsenal que é melhor, mas um Garnacho que deixou o Chelsea vivo no confronto. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!